Olá, bom dia. No Imóvel Class TV de hoje, como resolver o problema de falta de espaço na garagem? Elevadores para carros são uma solução. Construção do Memorial Luiz Carlos Prestes, na capital, tem previsão de ser finalizada em abril. O monumento foi idealizado por Oscar Niemeyer. Uma cobertura de aproximadamente 300 metros quadrados. A proposta foi ser uma cobertura prática, limpa, moderna. E no estúdio nós vamos falar sobre empreendimentos de luxo. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. Você tem pouco espaço na garagem? Um dos carros da família precisa ficar na rua? Pois esses problemas já têm solução. É possível dobrar o número de vagas no estacionamento com um elevador para carros. Isso é um duplicador de vagas, né? São equipamentos voltados para multiplicar a vaga, com esse objetivo, de solucionar o grande problema das metrópoles, que é as faltas de vagas. Ele é muito fácil de operar, ele tem uma botoeira, um botão sobe, outro desce e chave limitadoras de acesso, para que o vizinho, as crianças não consigam operar o equipamento. 60 segundos a elevação e 20 segundos a descida. Ele é muito prático de se usar e seguro também. O sistema dele é elétrico hidráulico, né? Ele tem um motor de 1.100 watts, a gente compara ele com um secador de cabelo, né? É um consumo muito baixo, a gente tem um estudo que se usar 10 vezes por dia é R$ 1,50 no mês. Então ele é muito econômico, já está em uso há mais de 20 anos pelo mercado, como no mercado japonês, na Europa e nos Estados Unidos. E agora ele é uma inovação aqui para o mercado gaúcho. Surgiu necessidade para mim, para minha casa, né? Não existia possibilidade de compra de box, nem locação em volta. E eu fui buscar uma solução alternativa. Descobri esse fabricante e acabei indo atrás. Surgiu a oportunidade de venda, né? E, consequentemente, houve uma aproximação com a fábrica e eu acabei pegando a representação desse produto aqui no estado. Segurança de você poder botar teu carro na tua própria vaga. Não precisa ficar aquela preocupação, chega em casa e onde é que eu vou estacionar meu carro? Chega, tu já sabe que a tua vaga vai estar garantida e tu não tem um investimento muito grande na compra de um box, compra de um imóvel a mais. Toda assistência, toda manutenção e garantia do equipamento é feito localmente pela Carport aqui no Rio Grande do Sul. Faz um ano já que eu estou com ele, usando, facilitou demais aqui a nossa vida, porque com a facilidade de uma garagem para 2 carros, né? Muito fácil, bem fácil, é muito prático, sem dificuldade nenhuma. Garagem aqui no centro, na nossa zona aqui, não tem mesmo nem para comprar, alugar, nem nada. E facilitou muito aqui para nós. Não existe risco nenhum do carro cair, causar algum dano para o cliente. O equipamento ele foi projetado desde o zero com essa finalidade. Ele suporta até 2 toneladas, né? Ele tem sensores que vão limitar se a pessoa ultrapassar esse peso. Durante a operação, se acontecer algum caso da criança passar por baixo, o cachorro passou por baixo, é instinto nosso, a gente retira o dedo do equipamento, ele para automático. A faixa de preço é de R$ 13.500 a R$ 14.000. O equipamento ele é todo inteligente, ele tem sensor de proximidade, que evita que o carro toque no teto. São 2 modelos, um modelo voltado para aquelas pessoas que têm o pé direito baixo e o outro com um pé direito normal. Existe o modelo Wall e o modelo Way. O modelo Wall ele é articulado, ele tem uma angulação de 20 graus que ele possibilita aquelas pessoas que têm o pé direito baixo de instalarem o equipamento. Ele faz um jogo de encaixe como um sapato na caixa de sapato. A gente inverte eles em casa. E tem o modelo Way, que é o modelo que sobe todo na horizontal, que é o tradicional. Os dois são o mesmo preço, não interfere para o cliente.
A nossa entrevista deste sábado aqui no Imóvel Class TV é sobre empreendimentos de alto padrão, um nicho que vem crescendo no mercado imobiliário brasileiro. Por isso eu converso hoje com o Maurênio Stort, diretor da M-Stort. Tudo bem? Seja bem-vindo, Maurênio. Obrigado. Queria começar lhe pedindo um pouquinho da questão do conceito, né? Já que a gente vai falar de imóvel de alto padrão, o que é um imóvel de alto padrão? Dentro da conceituação genérica, digamos assim, qual é o tipo de investidor de imóveis de alto padrão? Em geral, ele é atrelado a um investidor que vê a compra daquele imóvel similar a uma operação de mercado financeiro. Então, em geral, não são compradores do primeiro imóvel, são compradores que já têm, digamos, satisfeita essa questão da moradia, mas que buscam ou na melhoria, na ascensão da sua posição dentro do próprio imóvel, como uso pessoal, mas que vê outros atributos em relação àquele imóvel para poder, eventualmente, numa futura negociação, buscar também um ganho nessa relação. Então, é uma operação financeira lastreada em imóveis, digamos assim, sob o ponto de vista conceitual. Além disso, ele tem um critério de seleção bem maior, digamos assim, não só a questão de localização, mas a questão de exclusivo, e isso é muito similar no consumo, digamos assim, de alto padrão como um todo. Aquela relação muito particular de poder quase que fazer daquela relação de compra uma relação de artesanato em relação àquele imóvel. Então, por isso mesmo que as empresas tratam esse tipo de cliente quase que numa relação private, porque não é simplesmente um imóvel tal como ele é. Ele tem uma relação de atributos pessoais, de exclusividade, conforto, design, modernidade, que são inerentes a esse tipo de cliente, né? Inclusive de alterações de projeto. Sim, porque ele tem muito claro o que ele quer. Essa é uma característica, ele sabe que ele está pagando, digamos, dentro dessa pirâmide de produtos, né? Ele sabe que ele está pagando um produto, em geral, mais caro, mas ele, além desse olhar, digamos assim, de um investidor, entre aspas, naquele momento, ele tem também essa satisfação, e isso é quase que uma forma de vida em relacionar as suas compras, e nesse caso, o imóvel. Então, a questão da localização, da exclusividade, do design, do conforto, são elementos importantes nessa relação de compra e de venda, né? Sustentabilidade, questões ambientais, de reaproveitamento de água, de economia de energia, isso é um ponto importante ou não? Ainda no Brasil, não. Isso inclusive, países como, por exemplo, a Espanha, dá um exemplo, são elementos necessários até na aprovação de projeto. Deixaram de ser elementos, digamos, adjetivos, periféricos, e passam a ser elementos essenciais na aprovação. Isso, digamos, a Europa principalmente, os Estados Unidos um pouco. Mas no Brasil ainda não é elemento definidor. Mas o Brasil já está criando essa consciência, está criando esse... isso vai, digamos, da política ao consumo em geral. Há uma tendência, inclusive há um aspecto importante que tem a ver também com o imóvel de alto luxo, que embora as pessoas achem que o rico que compra imóvel de alto luxo só compra à vista, não é verdade. 70% das compras já são utilizadas algum tipo de instrumento financeiro. E por quê? Porque querem ter mais liquidez e usam o crédito como uma forma também de compra. E, além disso, os instrumentos financeiros hoje, pelo menos as linhas disponibilizadas, estimulam a construção de empreendimentos sustentáveis, e atribuindo até um juro menor, digamos assim. Então, vai se inserindo no mercado essa relação, mas tem normalmente uma vantagem econômica ainda no Brasil vinculado a isso. Uhum. Tu falasse que as pessoas compram muito esse tipo de imóvel para investimento, né? Nem tanto para moradia, para investimento. Para investimento de uma futura venda e aí um ganho com este imóvel, ou para locação, enfim? Não, mesmo quando ele compra para uso próprio, ele sempre faz essa relação de que aquele imóvel, digamos, por alguma razão da vida, uma separação ou uma mudança de trabalho, em geral são executivos que estão abertos às oportunidades, ele tem a saída daquele imóvel. E essa questão de saída, ele olha, digamos assim, esse way out aí tem que ter correlacionado uma possibilidade de fazer dinheiro rápido. Aquela premissa de que o imóvel é um bom investimento, mas ele não tem uma liquidez rápida,
Esse tipo de cliente, de comprador, ele faz essa relação, de que se ele precisar ou trocar, ou mudar de país, ou mudar de cidade, ou mudar inclusive de imóvel, ele consiga fazer dinheiro mais rapidamente. Então ele tem um olhar financeiro naquele momento, além daquele caso de pessoas que compram aquele imóvel para uso próprio. Hoje a gente está conversando aqui no Imóvel Class TV com Maurênio Stort, diretor da M Stort. A gente está falando sobre imóveis de alto padrão, empreendimentos de alto padrão. E a gente já volta daqui a pouquinho com mais entrevista aqui no Imóvel Class TV. Seu crédito acabou, você precisa ligar e você não sabe onde recarrega o celular. Se liga na dica, acesse já e carregue onepay.com.br. Quer se declarar, mas ficou sem crédito no celular? Com o OnePay você recarrega agora, mas paga com o seu cartão de crédito. São até 40 dias para pagar. Dá tempo de namorar muito. Ligue estrela 3113. Se o seu crédito acabou, acesse já e carregue onepay.com.br. É a Protear embelezando, protegendo e valorizando mais um patrimônio. O edifício Domus Personalité em Porto Alegre. Dispense a baixa qualidade das imitações. Protear é marca original, com garantia de 5 anos. Ligue 3598-1488. Esse aqui é uma cobertura de aproximadamente 300 metros quadrados, é uma cobertura aqui no bairro Três Figueiras. O público-alvo que mora aqui é um casal de aproximadamente na faixa etária dos 30 anos, com uma filha de 2 anos. Então, o que eu fiz aqui nessa cobertura, né? A proposta foi ser uma cobertura prática, limpa, moderna, por isso que eu trabalhei bastante aqui o material na laca. Trabalhei com tons mais, tipo assim, tons terrosos, também trabalhei no branco, no preto. Eu quis trabalhar também bastante a iluminação, os materiais também bastante sofisticados. Aqui nós estamos na suíte do casal. Vale salientar aqui que toda a parte íntima aqui dos dormitórios eu utilizei esse piso vinílico, que é um piso que geralmente os pisos vinílicos eles têm toda uma padronagem de madeira de demolição. Então eu tive que um pouco garimpar esse piso vinílico, que eu queria um piso vinílico todo limpo, todo clean, porque eu não queria que tivesse tanto contraste com toda essa parte laqueada. Esse piso vinílico, por que ele é bom? Porque eles têm animais em casa, cachorrinho de estimação, então como pode fazer xixi e tal, ele é exatamente bom para isso, só para passar um pano e tal, não fica cheiro. E essa parte aqui que eu também saliento, que eu fiz toda essa parte estofada da cabeceira, e esse tecido também é o tecido importado da Inglaterra, que ele é todo também, ele tem esse brilho todo relativo também, que faz essa relação toda com a laca alto brilho. E na parte de cima a gente trabalhou tudo com a parte de espelho para dar essa ampliada no dormitório e também para realçar também esse lustre que ele tá dando todo essa sofisticada em cima da cama, né? E esse brilho todo que eu acho que esse casal aqui desse dormitório merece. Esse aqui é o dormitório da filha. Aqui foi me pedido para fazer um dormitório para ela de princesa, que ela ama princesa. Ela é uma menina que vai fazer 3 anos agora. Então eu fiz o projeto aqui, eu mesmo projetei esse castelo, né, que é o projeto de marcenaria. Projetei o castelo para ela poder entrar dentro do castelo, brincar com portinha, janelinha. Na lateral eu fiz todo aqui um trabalho com espelho, com caixinhas que ela pode sentar, ela pode visualizar a televisão. A cama aqui também, eu fiz uma cama toda de princesa, com uma cabeceira toda em capitonê, uma cama auxiliar que ela pode trabalhar. Todo o papel de parede, o quarto de criança, a gente pode trabalhar bastante e acho que tem que ser uma maneira lúdica para avivar o sentimento das crianças gostarem de estar dentro do ambiente que ela vai dormir, onde ela pode criar coisas dentro do espaço que ela gosta, que é o dormitório dela.
Nós estamos na cobertura propriamente dita. Atrás de mim aqui nós temos a parte externa, onde nós temos a piscina, o deck, que é porque agora no verão foi ocupada muito com o nosso calor que nós tivemos. Aqui nós temos o living com a lareira, que eu revesti toda ela, com o móvel em laca também, que é a laca que foi o grande cenário que nós tivemos. Aqui também nós temos o móvel, que eu trabalhei com a adega, também em cima eu fiz um trabalho todo em laca. Eu fiz essa integração ao mesmo tempo aqui com a cozinha, que a cozinha também é toda em laca alto brilho, que eu fiz ela em preta e em amarelo, para que dá esse contraste do preto e do amarelo, para fazer essa brincadeira. E para eu criar essa bancada aqui também, que é para fazer essa integração, aqui eu tinha antes uma churrasqueira. E eu, na realidade, eu eliminei aqui essa churrasqueira para dar essa integração aqui com toda essa parte do living e essa parte aqui onde nós temos aqui, que é do jantar. E uma coisa bem interessante aqui dessa parte onde nós temos a mesa do jantar é que antes eu não tinha esse espaço aqui do jantar. Eu ampliei essa parte do piso com painel wall, 1 metro mais para lá em relação à escada, onde eu consegui ter esse espaço para a mesa do jantar. E que eu consegui ter todo um espaço mais amplo, para eu conseguir ter toda essa parte aqui de cima, esse living total, porque nessa parte aqui da cobertura é onde funciona toda a parte prática da casa. É a cozinha, o jantar, o living onde as pessoas recebem, né, que esse casal recebe muitas pessoas, e também para ter toda essa parte de integração com a parte externa. Seguimos com a nossa entrevista aqui no Imóvel Class TV. Hoje estamos falando com o Maurênio Stort, o diretor da M-Stort, sobre empreendimentos de alto padrão. Eu queria agora falar um pouquinho, Maurênio, sobre o desenvolvimento desse nicho dentro do mercado no Brasil. É uma tendência? Sim, eu diria que o que está acontecendo no mercado imobiliário brasileiro como um todo é uma formação de pirâmide, digamos assim. Isso vale para a hotelaria, vale para os imóveis comerciais, residenciais, onde começou, praticamente dos últimos 5 anos para cá, houve uma sobreoferta de produtos e aí começaram a se definir claramente tipos de consumidor e tipos de produto. Então você tem, por exemplo, na parte de baixo da pirâmide, os imóveis de Minha Casa Minha Vida, que tem um preço médio na faixa aí de 2 a 4 mil reais. Você tem no meio dessa pirâmide imóveis por uma classe média com preços de 4 a 7 mil reais, 8 mil reais, podendo chegar. E você tem na parte de cima, o upscale, produtos de mais valor, que aí poderiam estar falando de 10 a 15 mil reais, como está se praticando hoje em São Paulo. E tem aqueles produtos exclusivos, únicos, que aí não tem referência em metro e tem como oportunidade que podemos estar falando do Rio de Janeiro, São Paulo, alguns imóveis aqui em Porto Alegre, Brasília, mas são joias, digamos assim, que não tem relação com o metro e tem relação com o ser único, né? Esse tipo de mercado, o mercado brasileiro, ele é um mercado que nos próximos 5 anos deve gerar em torno de 6 bilhões de negócio. Hoje nós teríamos em torno do Brasil de 135 mil pessoas em condições de comprar imóveis de alto luxo. Só que o critério de imóvel de alto luxo está definido mais ou menos num padrão de que é aquele brasileiro que ganha em torno de 100 a 120 mil reais e que, digamos, que não é uma faixa pequena, mas que vem crescendo bastante. E, logicamente, o mercado está de olho em identificar produtos. Mas, como nós falamos anteriormente, é um cliente, é um comprador, detalhista e que vê no imóvel essa relação financeira, até por ele estar numa faixa da pirâmide, olhando todo esse cenário. Agora, a M-Stort trabalha muito no centro do país, no Rio, e trabalha muito envolvida também com a questão da hotelaria. A Copa do Mundo mexeu muito com esse mercado? Está mexendo ou foi aquém da expectativa? Eu diria que é um conjunto de coisas. A Copa, vou dar um número importante que é feito da Copa. Nós estamos, nesse momento, fazendo os estudos do Corcovado, do trem do Corcovado. Houve um crescimento em torno de 25% de mais turistas no Rio. O Jardim Botânico, por exemplo, atingiu 4 milhões de visitantes no ano passado. Isso é um efeito Copa, mas também é um efeito petróleo, economia, agronegócio, que eu diria que são efeitos mais duradouros que a Copa. A Copa são aqueles visitantes que vêm e que vão.
E esses negócios de oportunidades de novas áreas, eles geram alternativas de consumo definitivas, ou pelo menos por 5, 6 anos. E aí sim são clientes em potencial para aquisição de imóveis, diretores de empresas. O Brasil passa a ser, principalmente São Paulo, um mercado de uma espécie de cabeça de ponte, como se diz assim, em relação à América Latina. Então, são clientes, sim, que consomem esse tipo de produto e o mercado que vem crescendo. Hoje, em termos de luxo, nós temos São Paulo, Brasília, Rio, Porto Alegre também, o Centro-Oeste e até o Nordeste vem crescendo. Mas eu diria que muito mais um efeito da economia do que da Copa. E como é que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul se colocam nesse crescimento? Eu acho que Porto Alegre vem crescendo não de uma forma agressiva, mas vem crescendo. E a gente já começa a observar aqui alguns imóveis com preços médios em torno de R$10 mil, que são preços praticados hoje em mercados como São Paulo e Rio. Então, vai se inserir naturalmente em regiões como Moinhos de Vento, regiões novas da cidade, que têm essa capacidade são imóveis, terrenos, melhor dizendo, ou imóveis em terrenos em que a saída é muito rápida, ou seja, a possibilidade de fazer dinheiro daquele imóvel é um ativo que não tem erro. A pessoa compra, mesmo que ela não queira ficar, ela vende fácil. Então, aí está um ambiente muito propício para a geração desse tipo de produto mais qualificado. E nesse quesito, nesse aspecto, a localização é a questão mais importante desse tipo de imóvel, de saída rápida? Fundamental, eu diria que localização. E, logicamente, que após a localização, há itens necessários para que não adianta também ter uma boa localização e um mau produto. Atrelar localização, produto, exclusividade, critérios que estão relacionados a esse tipo de público. A gente já percebe em Porto Alegre uma qualificação do nível de serviço. Isso, digamos assim, se traslada para a área imobiliária de maneira natural. Maravilha. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Esse Maurênio Storti, diretor da M Storti, a gente conversou hoje sobre empreendimentos de alto padrão. O Imóvel Class TV volta em instantes. Grupo Imóvel Class. Revista Imóvel Class. Há 8 anos no mercado, com 30 mil exemplares auditados e distribuição 100% gratuita. Portal com mais de 200 mil ofertas de imóveis de todo o Brasil. Revista Imóvel Class Digital, com aplicativo mobile gratuito e presença nas redes sociais e blog Beabá da Casa Nova. Realiza o Salão do Imóvel do Rio Grande do Sul, um evento oficial de Porto Alegre, principal evento imobiliário do Rio Grande do Sul. Imóvel Class TV, há 2 anos no ar, todo sábado, às 10 horas na Band TV. Grupo Imóvel Class, 100% focado no mercado imobiliário. O que aconteceria se alguém colocasse 4 TVs, 14 rádios, 2 jornais impressos, mais de 300 jornalistas, um montão de conteúdos exclusivos num só site? Band.com.br. É Band e ponto. A gente mostra agora para você a construção do Memorial Luiz Carlos Prestes aqui em Porto Alegre. As obras de finalização já foram adiadas por pelo menos 3 vezes e a conclusão está prevista para abril. O monumento foi idealizado por Oscar Niemeyer. Olhando de fora, já se pode ter noção da beleza e importância do museu. O Memorial Luiz Carlos Prestes, que vai homenagear o líder político gaúcho, está em fase final de execução. Antes previsto para novembro do ano passado, agora aguarda a colocação de iluminação e definição da curadoria do espaço. Quem vai definir vai ser uma reunião, uma grande reunião com a prefeitura, que vai definir se vai ser uma fundação de direito público ou uma fundação de direito privado, quem vai compor, quantos membros terão, quem será o curador das obras, que tipo de doações serão feitas, porque em função disso também se define a curadoria. Amigos e admiradores da história do comunista se uniram para tocar o projeto que lembrará os feitos do camarada. Em primeiro lugar, uma honra muito grande participar junto com esse conjunto de personalidades, companheiros e camaradas na construção do memorial. Para nós inaugurar uma obra que homenageia o camarada Prestes, feita por um outro camarada, que é o que projetou, que foi Oscar Niemeyer. E com esses companheiros, sem nenhuma dúvida, é uma honra muito grande.
O espaço vai contar a vida do gaúcho, desde o nascimento, passando pelas realizações históricas como a Coluna Prestes, até a morte em 1990. É toda a história do Prestes, que é uma história de luta pelo comunismo, um patriota que lutou muito pelo seu povo, que dedicou a sua vida, morreu de forma absolutamente humilde, tanto que isso aqui é um símbolo disso, ou seja, uma obra doada pelo arquiteto Niemeyer para homenagear o Prestes. O espaço, com 750 metros quadrados, tem orçamento estimado em 7 milhões de reais e é financiado pela Federação Gaúcha de Futebol. A ideia não é em relação ao Prestes partidário, é em relação ao Prestes como uma pessoa que deixou para a história do Brasil elementos substantivos, não só sobre a realidade do campo, na época, 1922, veja, quando então nem se falava em reforma agrária, isso era palavra feia, ele já defendia essas teses. Então, a história dele é uma história de rebeldia contra o status quo brasileiro, digamos assim, que prevalece até os dias atuais. O Memorial Luiz Carlos Prestes é arredondado, todo envidraçado e sem colunas. Essas eram exigências do arquiteto Oscar Niemeyer no desenho e concepção do prédio. Aliás, essa obra é a primeira do arquiteto famoso a ser construída aqui em Porto Alegre. O prédio vai abrigar objetos que fizeram parte da história de Prestes, como fotos, anotações, roupas e até armas. Os visitantes vão poder conhecer e passear pela história do político comunista. Na parte interna do museu, vidros transparentes e paredes vermelhas. Mas é nessa sala escura que será representada a parte da vida de Luiz Carlos Prestes mais difícil, os 9 anos que ele ficou preso. É por isso que as paredes da sala são pretas. Esta obra, ela é multifuncional. Vai ter uma exposição permanente, que é aqui onde nós estamos, e no auditório interno do outro lado terão obras itinerantes, inclusive aulas se pode dar aqui sobre a história do Prestes. O profissional responsável pela obra celebra a execução de um projeto tão especial às margens do Guaíba. Toda a iluminação interna e externa é projeto do Peter Gasper. Um dos motivos que hoje a obra não está pronta é porque, na verdade, a gente aceitou essa proposta, inclusive porque era uma exigência do Oscar Niemeyer. Na verdade, ela chegou um pouco tarde, poderia ter sido no início. Mas aí, na época, o doutor Oscar morreu, aí ficou um vazio. Então, quando o Peter chegou, houve essa pequena mudança em que valeu a pena esperar um pouco mais, mas dá uma bela qualidade para esse prédio. E se um dia recuperarem a orla do Guaíba, isso aqui vai ser e será sempre um cartão de visita, né? Além do projeto do Niemeyer, a história do Prestes, né? O Imóvel Class TV de hoje fica por aqui, mas a gente se vê no sábado que vem. Um ótimo final de semana para você e até lá!